Ok, bom dia a todos e todas. Mais uma terça-feira de entrevistas aqui por essa iniciativa da Certificadora Social, que eu estou diretamente envolvido. Meu nome é Marcelo Straviz. Hoje a gente está com uma celebridade de gestora da organização tão respeitada e que eu tenho uma admiração tremenda, que é a Brasil Foundation, da Leona, fundadora. Não conhecia a Rebeca, vou ter o prazer de conhecer hoje numa conversa mais tranquila, mais próxima. Eu queria, antes de mais nada, então, agradecer sua presença, Rebeca, e me conta um pouco, fala um pouco sobre você, antes de a gente começar essa conversa mais tranquila. Bom, Marcelo, muito obrigada por ter me chamado para a entrevista. Eu estou honrada de estar com você e para conhecer a pessoa que fundou a BCR. Eu acho que realmente para mim é um privilégio e estou muito feliz de estar com você. Quero ouvir de você também durante a nossa hora hoje. Então, maravilha. Você quer que eu conte um pouquinho sobre minha história, é isso? Eu vou te perguntar aos poucos, mas se quiser já adiantar, fique à vontade. Não, pode falar. Não, basicamente também agora fazer pequenos comentários, né? Primeiro, avisar as pessoas que estão aqui ao vivo, bem-vindos e bem-vindas. As pessoas já estão acostumadas a falar de que cidade estão, várias que já estão aqui. A Aline de Betim, Sérgio de São Paulo, Irani do Rio de Janeiro. Outras pessoas vão fazer alguns comentários. Agradecer a presença, então, de quem está nos assistindo. Também agradecer as pessoas que estão nos assistindo na versão gravada, no canal que a gente tem no YouTube. Nessa versão gravada, convido vocês, se é que vocês já não estão inscritos nessas entrevistas das terças, que o façam. Embaixo tem informação sobre como se inscrever. A vantagem é que já recebem lembretes, avisos, enfim, fica mais fácil. E a intenção hoje, quem já nos conhece de outras entrevistas das conversas, é mais uma conversa amena, agradável, sem nenhuma intenção de fazer... Eu não sou um jornalista que quer gerar pegadinhas e dificuldades, eu sou simplesmente um conversador, um curioso pela vida e pela gestão, né, das organizações que a gente entrevista. Então, para mim, eu tenho várias coisas para perguntar para você, Rebeca, mas eu queria começar... A gente vai falar um pouco também sobre a sua vida, né, sobre o que te levou a chegar onde você está hoje na Brasil Foundation, mas antes, um resuminho para quem não conhece, se é que isso é possível, quem não conhece Brasil Foundation, um resuminho do que é a organização. Claro, a Brasil Foundation foi fundada em 2000, vamos completar 25 anos no ano que vem, vamos celebrar mesmo, né? E foi fundada por a nossa fundadora, Leona Forman, uma brasileira. Ela estava morando aqui nos Estados Unidos, ela saiu da ONU e começou a juntar pessoas na casa dela para falar sobre as questões de importância na vida social e econômica do Brasil. Esse foi na época da dona Ruth Cardoso, que veio, Vilma Faria, outros intelectuais que participaram nessas conversas, diálogos dentro da casa da Leona e o marido, o chefe. Então, o chefe é um antropólogo, né? Então, também conheceu o Brasil muito bem, e eles, como resultado dessas conversas, começaram a pensar como ajudar as pessoas mais marginalizadas, as comunidades que precisavam, sabe, se desenvolver, aprofundar a cidadania dentro do Brasil. Então, começaram a captar e arrecadar doações para mandar para o Brasil e depois estabeleceram um ONG americano, que a nossa fundação é uma fundação comunitária que acaba sendo igual que um OCIP no Brasil. Então, a Brasil Foundation está aqui operando como uma ONG, arrecadamos recursos para mandar para projetos sociais no Brasil e logo depois estabeleceram também um ONG no Rio de Janeiro, um OCIP, né, que é a Associação Brasil Foundation. Então, nós temos uma equipe de 17 pessoas, a maioria de nossa equipe está no Brasil, faz a parte programática, conhece todas as entidades sociais, temos financiado mais de 500 entidades sociais no país, em todos os estados brasileiros. Então, e temos uma equipe com bastante experiência, algumas pessoas que já 20 anos, 25 anos com a Brasil Foundation. E aqui em Nova York temos uma equipe bem enxuta para mobilizar e captar recursos.
Essa é a nossa missão aqui, e divulgar a importância de apoio para o Brasil e para os movimentos sociais no Brasil, para promover aprofundamento da democracia participativa no Brasil e também para abordar a questão de mudanças climáticas e os desafios, né, do meio ambiente, como estamos vendo hoje no Rio Grande do Sul. Então, brevemente, esse é o Brasil Foundation. Ok, vamos saber um pouco mais, mas agora eu queria passar para a sua vida, né? Vamos chegar, você chegou no Brasil Foundation, mas vamos lá para trás. Você é brasileira, você é americana, me conta um pouco, onde você estava na sua infância? Onde você estudou qual que era o ambiente escolar da sua época, quando você tinha uns 10 anos? Você estava onde? Nessa curiosidade. Eu sou de Califórnia, eu sou californiense, né? Mas eu estudei na costa leste dos Estados Unidos, mas desde sempre tive, não sei por que exatamente, mas eu sempre tive uma fascinação, uma curiosidade para o resto do mundo, fora dos Estados Unidos. E sempre queria trabalhar internacionalmente e com motivação social. Sempre tive isso. Talvez pela criação. Eu fui criada na igreja protestante e sempre tive essa motivação, mas não sabia exatamente quando, como, etc. Mas estudei a psicologia intercultural, naquela época se chamava intercultural, e comecei a trabalhar em Peru, né, quando eu tive 21 anos de idade, fui para morar em uma comunidade lá no Altiplano, alguns 9 horas de Lima, junto com uma comunidade de camponesas que falava quechua, e trabalhei numa instituição que estava promovendo cooperativas das mulheres na produção de lã, criação de ovelhas, etc., e plantação de batatas. Então, foi a minha primeira experiência nesse tipo de trabalho. Gostei muito, voltei, fiz um doutorado depois dessa experiência e logo depois entrei em Ação Internacional, uma entidade que apoia projetos de microempresa no mundo inteiro, mas naquela época era América Latina. Então, eu comecei a trabalhar em vários países de América Latina junto com a Ação Internacional. E depois eu fui para o Brasil, Rio de Janeiro, para trabalhar com a Fundação Ford. E ali aprendi a falar português, casei com um brasileiro também. E fiquei 8 anos naquela época. Depois voltei com a ONU e fiquei mais 4 anos. Então, são 12 anos em total, acho que a gente morou. 12 anos de Brasil, muito bom. Meus filhos estavam no Brasil também. Ok. E você tá... Quando que você chegou na Brasil Foundation? Você já foi no início? Foi logo depois? Como foi isso? Foi agora, relativamente recente, há 5 anos atrás. Ok, entendi. Eu achei que você estava desde o início, mas não, então você começou... Não. Você estava, exatamente antes onde você estava, Rebeca? Antes eu passei 10 anos na ONU Mulheres. Fui representante da ONU Mulheres para a CONOSUL, que é a América Latina, e depois o Sul de Ásia, baseado em Nova Delhi, há 5 anos também. Então, passei a maioria da minha profissão na ONU. Na ONU. Rebeca, para mim é um privilégio enorme poder conversar com você, porque você tem as 2 vivências, 3 vivências, se a gente for incluir a América Latina. Algumas coisas talvez sejam mais parecidas Brasil com a América Latina, provavelmente, do que com a comparação com os Estados Unidos. Mas eu queria que você me dissesse um pouco, pela sua vivência, as diferenças que você percebe mais fortes nessa relação, especialmente no que se refere ao ato de doar, né? Ou seja, como é o mecanismo de doação do americano típico, do latino, da América Latina típico brasileiro. O que você percebe que vale a pena ser comentado?
Bom, é muito difícil fazer, sabe, falar assim em geral sobre uma cultura, mas a verdade é que nos Estados Unidos existe um incentivo fiscal. Eu acho que por esse motivo a grande maioria de americanos pensam em doar. Não somente pelo motivo fiscal, mas existe uma cultura de longa data de ajuda mútua, ajuda humanitária, etc., que os americanos é uma coisa muito normal, muito comum. E eu acho que na América Latina essa cultura não existe há tanto tempo. Então, a igreja sempre foi, especialmente a igreja católica, historicamente, e agora as outras igrejas na América Latina também, estão promovendo essa cultura de doação para a igreja. Então, mas a filantropia, como nós chamamos filantropia estratégica, né, que é um investimento no futuro, e no investimento no fortalecimento e a capacidade da sociedade civil, organizações participativas que vão promover melhoramento, né, das condições de vida e participação política e social nas comunidades. Esse tipo de investimento social é mais recente, tanto nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, mas na América Latina, eu acho que essa filantropia, investimento realmente na sociedade mais igualitária é mais recente, mas já tem várias décadas aqui, quer dizer, na América Latina, e eu acho que está crescendo. Você que sabe melhor que ninguém, né? Como fundador do IPCR. Eu sou um perguntador, a gente vai descobrindo as coisas por curiosidade. Eu tenho muito uma percepção de que existe, claro, uma cultura de doação americana de mais longa data, de mais tempo, seja ela por influências religiosas, né, ou o que seja, mas é mais tempo fazendo isso, né? Acho que existe uma característica de mais tempo. E por isso essa minha curiosidade, o meu respeito, o meu conhecimento aí. Nessa experiência que você teve na ONU Mulheres, você estava mais do lado mais do ativismo, vamos chamar assim, ou seja, não tinha a ver diretamente com a arrecadação de recursos para a iniciativa, né? Estava num processo mais... É isso? Como é que conta um pouco da tua experiência no ONU Mulheres? Era por essa defesa da temática, concretamente? Sim, e cuidado de gênero, né? A ONU Mulheres está promovendo a equidade de gênero e empoderamento das mulheres no mundo inteiro. É uma posição bem diferente do que uma entidade, o CIP, né? Porque nós trabalhamos diretamente com os governos. Nosso público, em princípio, né, é de assessorar e apoiar as entidades governamentais, ou federal, ou municipal, ou estadual, para implementar políticas, no nosso caso, políticas mais igualitárias para as mulheres e todos os outros gêneros, né? Então, aí trabalhamos juntamente com a sociedade civil para também promover essas políticas e a implementação das políticas. Nós temos observado, e Brasil é um caso fundamental, que ao nível das leis e todos os marcos, né, jurídicos, nós temos políticas bastante adequadas para promover equidade de gênero, de raça, pessoas com diferenciação de habilidades, etc. Muitas políticas públicas já existem, mas precisam ser implementadas. Então, na ONU, nossa missão foi de assessorar os governos em todos esses níveis de implementar essas políticas de uma forma justa e equitativa, e também orçar dinheiro suficiente nessas áreas sociais, né, para poder implementar essas políticas progressistas. Então, muitos países, quando eles fazem um relatório sobre, nós temos essa lei, equidade, né, em todos os sentidos, ou políticas públicas para acabar com a pobreza, ou para terminar com a destruição do meio ambiente, essas políticas existem, mas o governo não está colocando orçamento suficiente para implementar essas políticas. Então, acaba sendo nada, né? Porque
não estão podendo e não estão implementando efetivamente essas políticas progressistas. Então, sim. E a mobilização da sociedade civil para reconhecer isso, para falar abertamente sobre orçamentos públicos também, para conhecer como o orçamento público está decidido, como as alocações são feitas, tudo isso faz parte também do trabalho da sociedade civil para segurar os direitos da população. Muito bem. Sabe o que você falando me lembra a Ruth Cardoso, a saudosa Ruth Cardoso. Eu tinha um respeito enorme por ela também. Você deve ter trabalhou com ela em algum momento, conviveu com ela talvez ou não? Você chegou a se cruzar ou foi mais a Leona mesmo? Ela, quando eu estive na Fundação Ford, eu tive um maior respeito para ela também, mas não posso dizer que trabalhei com ela, mas a Leona conheceu, nossa fundadora. Sim, Não, eu digo porque acho que falta justamente essa consistência, né, nas propostas, esse lado da sociedade civil discutindo política pública, né? Então, já minha admiração a você por ser um pouco essa pessoa, fico feliz por isso. Agora, eu fiquei curioso, Rebeca, como que deve ter sido para você, porque acho que foi uma mudança significativa, uma mudança da ONU Mulheres para o Brasil Foundation, né? Como foi esse momento de transição, né? Conta o que estava acontecendo naquele momento para existir essa mudança. Como é que foi esse processo? Uma boa pergunta. Eu diria, porque é mais aprofundamento no Brasil, em primeiro lugar, porque eu estava cobrindo, quando eu saí da ONU, eu estava cobrindo uma região inteira, 5 países, e trabalhando com governos federal, Ministério de Mulher, por exemplo, estadual e municipal. Então, para vir para a Brasil Foundation, eu realmente separei todo o trabalho que tinha feito com governos para concentrar na sociedade civil. Nós trabalhamos estritamente com a sociedade civil e aprofundei em um país que eu adoro, que eu amo, que é Brasil. Né? Então, eu sempre estou mais concentrada, mais focada e com muito mais capacidade, potencial, né, para realizar transformações sociais através de nossos parceiros, tá? No Brasil. Então, para mim, é uma experiência muito rica de poder acompanhar tão de perto e de fazer uma diferença captando recursos para poder apoiar nossos parceiros na sociedade civil. Eu imagino que boa parte do seu trabalho aí tem a ver também com fundraising, né? Ou seja, com captação de recursos, né? Uma boa parte do seu dia a dia. Essas galas maravilhosas que o Brasil Foundation realiza, eu não sei se continua assim, imagino que sim, mas você já tinha participado de outras galas? Eu sei que nos Estados Unidos isso é mais comum, mas existia isso? Não tive nenhuma experiência anterior. Foi novidade. Sim, esse é um novo mundo para mim. Imagino. E como é? Porque eu, até onde eu entendo, eu não acompanho muito as contas da Brasil Foundation, mas eu lembro que em uma época que era a principal fonte de arrecadação, né, para os projetos, eram essas galas. Infelizmente, a verdade é que durante muitos anos, todo o recurso arrecadado para poder doar para as entidades no Brasil veio dessas festas, né? Então, acaba sendo um risco bastante significativo para uma entidade de depender dessa fonte de recursos. Então, quando eu entrei, o conselho me avisou, né? A minha missão era de diversificar as fontes de receita. Então, nós imediatamente começamos implementando outros DAFs, fundos assessorados, né, por doadores, que um doador, uma família ou uma empresa poderia abrir um fundo dentro da Brasil Foundation e a gente tem uma certa receita administrativa com esses fundos. A gente gerencia esses fundos. Então, temos já, deixa eu ver, 39 fundos designados, que são entidades brasileiras que têm um fundo com a Brasil Foundation, e temos 20 DAFs, e esses fundos são fundos que os donos desses fundos poderiam indicar como que eles querem
distribuir esses fundos e nós podemos colaborar com essa distribuição, mas é uma fonte de renda para nós também, através das taxas administrativas. Também a minha colega no Brasil, a Mônica de Rohr, ela começou também com um outro modelo também de geração de receita para a Brazil Foundation, que é de trabalhar diretamente com empresas ou com as fundações do mundo corporativo para implementar programas. Que eles não têm a capacidade ou nem a experiência, né, de implementar programas na área social. Então, colaboramos com várias empresas e fundações para implementar programas maiores, né, de impacto social. E temos por exemplo, temos com a Prudential Foundation, a empresa de seguradora que apoia, já são 3 anos ou 4, acho que estamos chegando a 4 anos com o Prudential, de apoiar programas que são destinados ao neném, jovem que está estudando nem trabalhando. Então, e trabalhamos também com, eu tenho uma lista aqui, a Mubadala, uma outra fundação internacional, capacitação profissional para jovens em Minas Gerais. Também temos a Porticus Foundation, que também está muito focada em a população egressos das pessoas e egressadas. Então, para preparar e integrar as pessoas saindo do sistema prisional para a força de trabalho. Então, esses são exemplos também em que nós administramos esses programas filantrópicos para outras fundações ou empresas e também é uma fonte de receita, né, pelos serviços que estamos prestando. Estão prestando. Então, isso tudo foi acontecendo com a sua gestão, a partir da sua entrada, ou seja, era mais ou menos isso. Mônica começou antes de eu entrar. Então, com parcerias estratégicas. Então, essa foi uma fonte importante de estabilidade, né? E nós já temos uma diversidade de fontes de receita, e não dependemos somente de nossos galas agora. Mas bom saber, porque eu tinha na minha cabeça ainda que eram as galas, e tinha um período que foram várias em várias cidades. Como é que está hoje isso? Tem a de Nova York, que acho que foi aqui que tudo começou, né? Essa é clássica. Sim, exatamente. Nova York é nossa tradicional, que este ano vai ser em setembro, dia 19. Se alguém que está participando hoje está interessado, pode ir, né? Pode vir. Ótimo. Mas o ano passado a gente teve em São Paulo e Miami também. Esse de Miami estava em conjunto com a Gisele Bündchen, que ela estabeleceu um fundo. E gostaria de mencionar aqui que quando a Gisele abriu o fundo, esse DAF, né, se chama Fundo Luz Alliance, com o motivo de apoiar conservação, plantação de árvores, restauração dos rios, etc., tudo na área de meio ambiente, mas o fundo dela também apoiou, durante a pandemia, muitas entidades que precisavam fornecer apoio humanitário. E agora, com as enchentes no Rio Grande do Sul, a Gisele fez uma chamada, ela realmente divulgou bastante a importância de doar para ajuda emergencial, e até ontem, porque a gente só tem alguns 3, 4 dias dessa campanha, mas até ontem a gente já arrecadou $160 mil e com mais que 5 mil doadores para atender as necessidades lá no Rio Grande do Sul. Então, eu agradeço muito a Gisele, né? Temos, claro, muitos apoiadores, mas ela, com o nome que ela tem, né, ela realmente conseguiu chamar um apoio assim, imediato, emergencial, que agora vamos distribuir lá no estado para os CIPs e ONGs que estão fornecendo cestas básicas, água e material sanitário, tá? para as pessoas com mais necessidade. Eu acho incrível, tem uma característica mesmo a gente falava um pouco da cultura de doação americana e tal, mas os brasileiros têm uma característica que se repete a cada urgência, né?
muito solidário e muito ativo para esse tipo de ação emergencial, né? Que não são poucos, né? Infelizmente, tem muitas situações emergenciais no Brasil. Mas eu estava, agora há pouco, há uma hora, estava com um grupo de mentorandos que eu atuo, e a gente está discutindo sobre isso. Um deles é de Porto Alegre, e a rapidez com que se mobiliza, se doa, tem a pandemia, foi um outro exemplo, né? O que teve de doações de pessoas e eventos, e isso aí eu tenho esperanças, né? Apesar de ser situações emergenciais, de que o brasileiro consegue, de fato, criar uma cultura de doação, mas faltam ainda algumas situações, algumas fagulhas, algumas situações para que mexa o povo quanto a isso. Sobre essa questão, Rebeca, você, como eu disse, ou seja, a Brasil Foundation tem essa característica de arrecadar, né? Estou fazendo agora em linhas gerais, sei que agora já se diversifica, o que eu fico super feliz, mas tinha um pouco essa ideia de fazermos galas em Nova York para repartir, para repassar esses recursos para organizações no Brasil, né? Em linhas gerais. Eu sei que agora é coisa mais complexa do que isso. Mas existe alguma ação no sentido de contribuir um pouco para essa cultura de doação no Brasil? Alguma ação que já foi feita, ou se pretende fazer? Ou existe um pensamento quanto a isso? Ou a ideia é continuar nessa lógica mais mais técnica, né? Ou seja, bom, arrecadamos por aqui, tecnicamente a gente distribui os recursos a partir de editais. Conta um pouco desse processo agora de... Excelente ponto, porque já estamos justamente nesse momento, até recentemente a gente só estava assim, fazendo essa intermediação, mas por demanda de uma fundação que está apoiando a gente está respondendo, fazendo mais reuniões com doadores em potencial. Estamos chamando para o café, para o almoço, etc. E vamos ter um roundtable junto com o BTG Pactual em novembro, para falar com family offices e famílias, né, que ele já tem alguma ação, pode ser chamado caritativa, nós preferimos filantropia estratégica, mas então a gente está começando a mobilizar mais atividades nessa área de promoção à cultura de filantropia. Essa é uma meta nossa para este ano e para o ano que vem. Inclusive, para o ano que estamos celebrando 25 anos, a gente vai lançar uma campanha de endowment, de fundo patrimonial, e educar o público sobre a importância de investimento de longo prazo na filantropia, que não pode, claro que apoio emergencial é muito importante, né? É claro que sempre tem que ser importante esse apoio pontual, mas eu acho que as pessoas entendem melhor a filantropia quando se trata de salvar vidas no momento. Mas também estamos promovendo uma consciência sobre a importância de investimento social sustentável, né, de mais longo prazo. E por isso, fundos patrimoniais, endowment, são importantes para garantir a sustentabilidade, a existência não somente da Brasil Foundation, mas todas as entidades da sociedade civil que dependem, né, de filantropia para continuar seu trabalho. E, Rebeca, nessas galas, né, famosas, existe, eu imagino, claro, como qualquer lugar, existem pessoas que vão lá pela gala, pagam a sua mesa, ou pagam a sua entrada naquele lugar e vão embora, tiram fotos e vão embora, tudo bem, né? Ok, deram dinheiro, beleza. Mas existem pessoas que você conhece ou você percebe que a partir daquela situação da gala, da festa, se sensibilizam de alguma forma, depois procuram vocês para também continuar doando, um pouco nessa linha que você falou, né? Sim. Um momento de festa, mas depois eu quero continuar. Tem casos assim? Sim, são muitos casos, inclusive. Pessoas que são convidados. Ele sabe, um amigo ou uma amiga convida ele ou ela, e durante a festa nós sempre temos uma apresentação de uma entidade social que apresenta, passamos vídeos, etc., sobre nosso trabalho. E muitas pessoas são sensibilizadas e, neste momento, eles doam mais durante aquela festa, ou depois ligam para mim dizendo, nós queremos apoiar
ou esse projeto, o meu estado natal, nós queremos saber de vocês quais são bons projetos na minha terra natal, Sim. ou e no tema, por exemplo, mortalidade maternal. Né? Pode ser um tema específico ou um lugar geográfico, mas sempre tem pessoas que, depois daquela festa, ficaram assim muito motivados e sensibilizados para doar. Interessante. Existe uma proporção constante assim de tantos brasileiros, tantos americanos, ou varia muito assim nas festas, nesses eventos? São quase todos brasileiros. Quase todos, eu não sabia, eu achei que era quase todos americanos. Não, mesmo aqui em Nova York. Que incrível. Brasileiros que convidam seus americanos, seus amigos americanos. Sim. E algumas empresas, etc., aqui dos Estados Unidos, mas a maioria são brasileiros que vêm para a festa. Interessante. Por isso essa ideia de depois eles sensibilizam, aí vão atrás do seu estado ou de uma causa específica, né? Sim. Eu não sei porque na cabeça que não, que era um americano, talvez lá no início, né? Talvez lá no início pudesse ser que foi assim. Bem possível, porque lá no início foi mais assim. E ainda temos, né? Mas a grande maioria são brasileiros. Interessante, muito bem. Mas e você vai brasileiro quem tem muito dinheiro, eu vou dizer. Sim. Os brasileiros estão em Manhattan mesmo, né? Ou Miami, assim. Ou Miami, exatamente. Muito bem. E, Rebeca, você vai ao Brasil todo ano? Como funciona isso? Sim, eu vou. Inclusive, eu vou no final deste mês, eu estive em fevereiro. Eu vou normalmente 3 vezes por ano. Então, e aí é diretamente para trabalhar, ou seja, como Brasil Foundation. Eu trabalho no escritório lá no Rio de Janeiro, eu conheço projetos, sempre faço questão de visitar entidades que estamos apoiando. Em fevereiro eu fui para a Amazônia, este vez eu vou para Maranhão, eu fui para Fortaleza o ano passado, o interior de Ceará. É muito importante conhecer, né, o trabalho que nós estamos apoiando. E, claro, também eu vou para aquela região, a Faria Lima, em São Paulo, batendo nas portas. Batendo nas portas da Faria Lima, entendi. BTG está lá, inclusive. no escritório maravilhoso. E você viveu, você falou que já viveu no Brasil 12 anos, né? Tem alguma coisa, imagino que tem algumas, mas alguma coisa que você acha que vale a pena destacar também sobre essa temática, né? Da filantropia, da doação, enfim, uma diferença que você vê, avanços que você vê nesses últimos anos, desde que você começou lá atrás, né? Quando você foi a primeira vez morar no Brasil? Sim, vamos dizer, avanços e retrocessos e avanços. Okay. Porque, quando eu cheguei no Brasil, foi em 88, durante a época de cidadania, o movimento para a cidadania, Sim, o Betinho. Do Betinho, exatamente. E a época do Chico Mendes, né? Então, sem medo de ser feliz, né? Então, houve toda aquela a explosão, né, de movimento para a cidadania, a Constituinte, né? E então, inclusive, a sociedade civil estava se reconstruindo, né, depois da época de chumbo, ou seja, né? Então foi realmente um momento muito rico, com muita participação, muita assim intelectualidade também, os movimentos sociais, né? Então esse foi também uma bastante integração entre a academia e movimento social e o movimento das mulheres, movimento negro que estava também se oficializando depois de tantas décadas, né, de ser embaixo do radar. Então, foi um momento muito, muito rico de participação da sociedade civil de uma forma organizada para promover a democracia, promover a participação cívica e movimentos para a equidade e também para o meio ambiente. Eu estive presente também no primeiro conferência de clima no Rio de Janeiro, em 92, né? 92. Então, depois eu estava também em Rio+20,
E eu vou estar também o ano que vem, em 25, lá em Belém, na COP. Belém, isso que eu ia falar, não, porque o Rio mais 30 ainda não, mas o Rio 20 é em Belém, exatamente. Temos mais um no Belém, no ano que vem. Aí, mas em alguns momentos eu acho que a sociedade civil ficou menos, por falta de recursos, né, principalmente, mas um pouco recuou, eu diria, mas em outros momentos vem surgindo de novo, e os próprios lideranças dos movimentos sociais falam sobre a desistência de alguns militantes, mas a necessidade de jovens participarem mais. Então, mas eu acho que o movimento, na minha experiência, os movimentos sociais ainda estão crescendo e estão abordando novas fronteiras, sempre precisam de mais recursos, mais apoio para poder realizar, né, suas realizações, suas missões, né, como movimento social. Mas eu não posso deixar de dizer que aquele momento, no final dos anos 80, começo de 90, foi muito importante para estabelecer esses movimentos e promover as capacidades de lideranças tradicionais, lideranças de base. Esse foi um momento importante. Muito bonito. Eu sou filhote desse movimento. Nessa época eu estava me formando, eu comentei isso recentemente, e até fiz uma palestra sobre isso há uns anos atrás, para ONGs, porque naquela época, 90 e pouco, os jovens como eu, né, universitários mais interessados em querer fazer alguma coisa, se saíam da faculdade e tentavam trabalhar com ONG, ou montar uma ONG, ou de alguma forma tinha alguma atividade aí que os mais atrevidos, né? Porque tinha uns que ficavam só com desejo e iam trabalhar na iniciativa privada e ok. Mas hoje em dia não existe mais. Esses jovens, os mais interessados, eles não vão para uma ONG, eles podem montar um negócio social, um negócio de impacto, um negócio social, mas é uma linha diferente, né? É raro, e eu digo isso porque eu também já dei aula em faculdades, né, de administração, e a juventude, mesmo com desejos de mudança, de fazer coisas diferentes, é diferente a mentalidade daquela época e de hoje. Naquela época queria trabalhar de movimento social, trabalhar em ONGs. Agora é mais, quer trabalhar com o social, mas estão mais encantados ou envolvidos nessa questão dos negócios sociais, empreendedorismo social. Você vê isso também? Você sente um pouco isso? Não? Acho que sim. Uhum. E é uma coisa importante também, porque sim. Esses negócios sociais são importantes. Mas não existe esse compromisso social que talvez existia naquela época. Entendo, sim. É diferente, é um modelo diferente. Estamos envelhecendo, Rebeca, essa é a questão. Eu acho que é um pouco isso. Essa é a verdade. Ontem eu tive uma reunião com os meninos, basicamente uns meninos, 20 e poucos anos, lidando com um negócio social que lidam com empréstimos. E nos últimos 3, 4 anos, eles já mobilizaram 220 milhões de reais. Eu falei, meu Deus, né? Esses jovens de negócios sociais hoje em dia estão fazendo bem, né? Porque estão fazendo um trabalho bacana, repassando empréstimos a pequenos negócios, micronegócios, enfim, muito bacana, mas são outras realidades, né? O que eu digo, eu lembro, você foi falando, eu fui lembrando, né? Betinho, Rio 92, várias situações, né? Que mobilizavam realmente as pessoas para fazer. A própria Ruth Cardoso com Comunidade Solidária, né? Aquele um pouco depois, né? Mas tudo isso era um ecossistema que se desenvolvia, que eu tenho saudade, na verdade. Mas são outros momentos, outras épocas, né? Bom, eu te perguntei se a questão do Brasil você comentou que existe uma iniciativa, ou seja, existe também essa ideia do próprio Brasil Foundation também captar dentro do próprio país, né? Que eu estou entendendo que é assim que está sendo feito também. Sim. E sei que isso, você me disse que isso faz parte da própria diversificação de fontes, o que faz todo sentido, é o que eu recomendo como consultor em captação sempre, diversificar fontes. Sim. Mas na minha cabeça, talvez um pouco idealizada, a ideia do Brasil Foundation, eu associava um pouco como um dinheiro que vinha justamente do norte para o sul, né? Pensando eu que era porque eram os americanos doando, mas
quebrou minhas pernas nessa situação. Na verdade, então, são os brasileiros do Norte, tem mais a ver com uma... É diáspora. Exatamente, mais alguma diáspora do que outra coisa, né? Exatamente. Interessante. São outras empresas também que têm um investimento ou uma fábrica no Brasil, né? Eles querem também contribuir para a comunidade, mas eu diria que a grande maioria são brasileiros bem-sucedidos. E também no Brasil. Pessoas assim no Brasil, famílias no Brasil, eles são a fonte principal de nosso apoio. Muito interessante, porque eu tenho que redesenhar minha idealização do Brasil Foundation. Muito interessante, porque essa ideia da diáspora, justamente, né? É muito interessante essa visão. Eu não enxergava assim, eu achava que era mais americanos, amigos, né, do Brasil, nesse sentido. Muito interessante. Bom, Rebeca, estamos encerrando já. Eu queria, na verdade, te pedir se você tem, né, alguma questão adicional, alguma questão que você gostaria de comentar, fique completamente... Tempo aqui é o que temos de sobra, porque a gente não tem um programa logo na frente, a gente não é TV aberta nem fechada, então fale o que você acha. Tem alguma questão que você gostaria de comentar, perguntar, falar, ficou faltando? Fique à vontade. Obrigada, Marcelo. Não, eu acho que a gente realmente falou assim, profundamente sobre os temas mais importantes. Eu queria fazer assim, uma chamada para o apoio para as pessoas no estado do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo, que perderam tudo. Essa é uma população bastante que está crescendo cada dia. Não sei se vocês que estão acompanhando viram as últimas imagens do aeroporto com os aviões embaixo de água. Então, a cidade assim, embaixo da água. Então, temos muita necessidade neste momento. É muito importante doar para essa ajuda emergencial, que poderia ser através da Brazil Foundation. Simplesmente vai no site www.brazilfoundation.org. Imediatamente vocês vão ver uma bandeja que disse doar para Rio Grande do Sul. Então, eu queria fazer essa chamada. E, Marcelo, eu queria te agradecer. Eu estou falando profundamente a verdade quando eu falo que é uma honra estar com você. Imagina. Sei que você tem um chão andado e que eu tenho muito que aprender de você. Temos muita história em comum, mesmo que a gente não se conheceu. Então, gostaria muito de continuar a conversa em algum momento e é realmente um privilégio estar com você. Maravilha. Certeza que a gente vai continuar essa conversa em outros momentos. Tenho também muita curiosidade em saber mais detalhes e a gente poder, talvez em algum momento, se cruzar no Brasil, né? Eu disse Barcelona aqui, você desde Nova York, que a gente possa se cruzar. Agradecer mais uma vez, foi para mim uma honra enorme conhecer o seu trabalho, conhecer um pouco mais do trabalho da Brazil Foundation também. E agradecer as pessoas que nos assistiram aqui, foram discretos. Tem um pessoal... deixa eu só ver aqui, a Aline, da Instituto Ramakrishna, somos parceiros da Brazil Foundation e somos muito gratos por essa parceria. Em nome do Instituto Ramakrishna, te agradeço, Rebeca. Então, a Aline te mandou isso. Terezinha, a Irani mandaram um abraço também, Sérgio, enfim. Para quem está nos assistindo gravado, como eu disse, embaixo tem informações sobre como se inscrever para assistir as próximas entrevistas. Muito obrigado a todos, obrigado mais uma vez, Rebeca. A gente encerra por aqui, então nos vemos na próxima terça. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Marcelo. Obrigada. Tchau. Um grande abraço.